Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você veja esse vídeo. Eu me chamo Micael, eu sou formado em nutrição pela UFRN. Estou aqui hoje atendendo a um convite da professora Michele para falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho foi um memorial chamado Memorial de um Nutricionista Vegano em Formação. Ele foi idealizado inicialmente pela Michele como uma possibilidade e depois aderimos e executamos esse memorial. O memorial ele basicamente traça a minha trajetória durante a faculdade de nutrição, as minhas experiências com o vegetarianismo e o veganismo e os conflitos existentes tanto em relação à adesão de uma vertente alimentar alternativa, digamos assim, e também os contrapontos que houve quanto a aderir essa vertente em relação aos parâmetros científicos e o que era habitualmente ensinado ou padronizado como modelo, dietético adequado na faculdade durante o curso. Fazendo uma análise hoje da minha trajetória no vegetarianismo e no veganismo, com a maturidade que eu tenho, essa seria uma trajetória com bem menos percalços, bem menos dificuldades. No entanto, nesse período, uma parte marcante do memorial da minha narrativa foi como as dificuldades que eu enfrentei principalmente, tanto no âmbito familiar, no âmbito pessoal e no âmbito acadêmico também. Então, na época eu era envolvido em muitas frentes e em todas elas eu tive dificuldades, questionamentos, enfrentamentos quanto à adesão de uma vertente alimentar alternativa. Isso foi parte do meu relato. Hoje, com o nível de consciência que eu tenho, isso não aconteceria dessa maneira, mas eu acho que, na verdade, nós escolhemos geralmente com o melhor que temos, com a consciência que temos naquele momento. Dentre esses pontos sobre os quais eu enfrentei algumas dificuldades, algumas implicações, os principais que eu posso destacar foram os religiosos, os científicos e também os sociais ou simbólicos. O consumo de carne, historicamente, ele está relacionado a uma simbologia de poder, de acesso, tanto é que a gente vê no Brasil recentemente uma mudança de panorama com o encarecimento dos alimentos. A carne é um alimento que volta a ser restrito tanto pelo seu alto custo aquisitivo quanto pelo alto custo ambiental também, e negar esse consumo intencionalmente por vontade própria foi chocante em diversas esferas. No aspecto religioso, existia a concepção no país cristão de que a carne é um alimento dado para consumo, que nós temos esse poderio, esse domínio sobre os animais. No aspecto pessoal, existiam argumentos quanto ao gosto, ao paladar, a ênfase cultural também. E no aspecto científico, o aspecto do paradigma biológico, existia bastante o enfrentamento quanto ao fator nutricional, ao fator de contribuição nutricional desse tipo de alimento e também o apelo ao aspecto de predação que é natural entre outras espécies. Um dos pontos de destaque na minha percepção é que a escolha individual da alimentação, ela não é nem deve ser pauta coletiva, especialmente quanto a esse tipo de arguição. Mas por ferir o aspecto simbólico de diversas esferas, é natural que hajam esses tipos de questionamentos e, inevitavelmente, o novo adepto no vegetarianismo ou veganismo se vê tendo que reafirmar suas crenças e motivações com uma certa frequência. Não foi diferente comigo e isso é um pouco do que eu destrincho no relato do memorial. Por estarem numa graduação de nutrição, acredito que seja importante também
um olhar sobre o paradigma científico relacionado à alimentação alternativa, sobre todos os vieses possíveis. O primeiro, que foi parte também da minha percepção, é que o estereótipo a partir desse tipo de alimentação ele era muito grande na academia. É óbvio que a informação científica é produzida e o tempo até que essa informação chegue em sala de aula geralmente não é o mesmo como individualmente podemos ter acesso, e eu buscava por ter bastante interesse. Mesmo assim, conceitos extremamente ultrapassados como a deficiência proteica a partir da alimentação vegetariana, a desnutrição a partir da alimentação vegetariana, eram enfatizadas com uma certa frequência e exigia-se até o posicionamento. Apesar de incomodar um pouco, o lado positivo disso tudo é que eu passei a buscar bastante informação e vi que os consensos de organizações internacionais que lidavam com esse perfil de alimentação eram completamente outros. A alimentação vegetariana ela estava relacionada a menor IMC, menor taxa de obesidade na população, menor perfil de adoecimento por doenças crônicas, mas apresentava restrições, especialmente para grupos que exigem maior aporte energético em fase de desenvolvimento, como grávidas, crianças recém-nascidas e crianças em fase de desenvolvimento. E a recomendação dessas instituições é que essas pessoas devem ser bem acompanhadas nutricionalmente para evitar o risco de deficiência proteico-energética ou também de micronutrientes. Um ponto também de destaque, a partir do que foi falado anteriormente, e o memorial ele ilustrou um pouco isso, é que o argumento científico, na verdade o argumento da comunidade científica, apesar de ter pilares baseados na experimentação e naquilo que vocês já devem estar estudando nesse momento, eventualmente ele pode estar relacionado a crenças, ainda que na comunidade não se assuma isso. Então, estudando paralelamente aspectos socioantropológicos da alimentação relacionados ao consumo de carne, a simbologia da virilidade, do poder e de tudo que se imaginava há mais de 3.000 anos relacionado a esse consumo, eu via que esse discurso fundante ele também estava presente na academia, ainda que disfarçado sobre uma pretensa argumentação científica. E quando pedia-se estudos ou, enfim, artigos que embasassem tal tipo de opinião, geralmente não havia réplica. Era mais um consenso a partir de uma base supostamente científica, mas que reproduzisse sem muita responsabilidade quanto à validade científica daquilo ou não. Essa é uma questão bastante ampla, mas eu vou tentar concluir nesse vídeo. E acho que o que vale, especialmente para vocês que estão iniciando uma graduação, tratando-se de vertentes alternativas de alimentação, é tentar ter um olhar honesto, um olhar que não tenha tantos julgamentos, nem tantos estereótipos agregados, também mantendo o parâmetro do que pode ou não ser charlatanismo naquilo, porque tratando-se de vertentes alternativas, inevitavelmente, eventualmente vamos estar sujeitos a esse tipo de abordagem. Quanto à alimentação vegetariana, apesar da resistência que eu encontrei naquele momento, hoje eu vejo na academia muito mais abertura, na verdade muito mais inserção. Acho que é o momento que o mundo todo vive. Tratou-se, essa questão na verdade ela foi mais inserida, ela foi trazida à luz da discussão e hoje a gente tem iniciativas como disciplinas que abordam práticas relacionadas a essa alimentação, aulas também relacionadas a essa alimentação, mais estudos ou discussões, novas diretrizes surgindo, abordando todas as faixas etárias e, ao meu ver, hoje o principal, quando trata-se da alimentação vegetariana, é reconhecer riscos e potencialidades para o nosso panorama global de pouco acesso à alimentação e de tanto relacionado ao encarecimento quanto ao controle de terra, a questões econômicas e agrárias, enfim, disputas bastante antigas, mas que devem ser discutidas
em outro momento, essa alimentação ela surge como uma possibilidade de solução para questões de adoecimento também, especialmente o nosso perfil de adoecimento por doenças crônicas não transmissíveis. Então, entre benefícios, destacam-se o menor custo, o menor risco de doenças crônicas não transmissíveis, o menor percentual de IMC elevado na população que tem esse perfil de alimentação, o menor incidência também de cânceres, principalmente de estômago e intestino. Como eu falei anteriormente, deve-se ter atenção à oferta de energia em outras faixas etárias e um ponto-chave para concluir é perceber que a alimentação baseada em vegetais ela não precisa ter um forte apelo identitário como base. Mesmo sendo vegano, hoje essa é uma percepção que eu tenho e que facilita muitas coisas. Então, ao invés de convidar a população para se assumir vegetariana ou vegana, você pode trabalhar o consumo de vegetais, inserir, ou seja, tornar a paleta de alimentos mais inclusiva e menos restritiva e, a partir disso, ilustrar que existem muitas possibilidades para além do que estamos habituados, especialmente com excesso de alimentos de origem animal, excesso de ultraprocessados, de fontes de gordura animais também, de sódio, enfim. E você ilustra na prática que é possível ter outro perfil de alimentação, que essa outra vivência é possível, e você aproxima as pessoas de um futuro que se imagina tanto mais sustentável quanto mais saudável. E essas pessoas não precisam necessariamente assumir-se vegetarianas ou veganas. E o porquê dessa minha fala anterior? Esse apelo identitário é uma questão que aproxima muitas pessoas que se sentem atraídas por essa identidade forte, principalmente ligada ao veganismo, mas também repele muitas pessoas por criar um objeto que às vezes é difícil de atingir, ou uma dinâmica de grupo, de vigilância, enfim, que também torna essa adesão mais difícil. Então, aproximar-se despretensiosamente e, ao ver o que faz sentido para você e decidir assumir-se de determinada maneira, hoje, ao meu ver, é muito mais fácil do que criar uma obrigação com um referencial de identidade e, não conseguindo atingi-lo, sentir-se acuado ou com uma cobrança que pode até parecer religiosa em determinados momentos. Então, é isso que eu tinha para tratar com vocês. Espero ter trazido algumas questões para discussão e reflexão. Um abraço a todos. Obrigado, Michele, pelo convite.